Vamos relaxar o corpo, suavizar o coração, a mente, coluna ereta, mãos entrelaçadas, encostando os polegares. Relaxe o corpo, deite-se ou sente-se. Fique tranquilo e sereno. Abra seu coração para Deus. Feche seus olhos. Vamos ouvir agora o ABC da trilogia analítica. Capítulo novo. Vamos ver agora o texto da Teomania. Tel significa Deus e mania, mania de querer ser Deus. A mania é participante das neuroses e psicoses. Kepler percebeu que a verdadeira raiz das neuroses e psicoses, diferentemente do que Freud acreditava, é a teomania. O desejo escondido em todos os corações humanos de ser poderoso como um Deus. Em casos mais graves de psicose, verifica-se claramente o desejo do indivíduo de ser mais poderoso do que Deus. A teomania, porém, se manifesta sob várias nuances. No sexo masculino, ela aparece mais na forma de megalomania. O homem, na maioria dos casos, quer ser o mais poderoso na sociedade, através do dinheiro, da sua inteligência e da sua realização. Por isso, trabalha mais para o engrandecimento do seu patrimônio, de sua empresa, etc., e não para o benefício da sociedade em que vive. Nas mulheres, a teomania já se manifesta mais sob a forma de narcisismo, ou seja, a adoração de si por si mesma, pelos seus atributos pessoais. A mulher acha que só pelo fato de ser quem é, já está encantando a humanidade. Mesmo que não perceba, é assim que pensa, no fundo. Por isso exigem sempre ser admiradas, amadas, valorizadas, não pelo que realizam, mas pelo que são e muitas vezes só pelo seu corpo, como se fossem verdadeiras musas de beleza ou de grande sensualidade. Outro campo de manifestação da teomania da mulher neurótica é o poder que exerce sobre os membros da sua família, onde age como uma espécie de capataz. Dentro de casa, realiza todos os desejos de exploração, domínio, de chantagem afetiva, criando indivíduos muito desequilibrados como filhos, num ambiente insuportável para todos. Por isso podem se tornar ainda mais desagradáveis do que os homens doentes, pois para ser melhor na realização, o homem precisa pelo menos fazer algo que agrade os outros, para que possa ser admirado e aceito. Com isso é obrigado a sair de si mesmo e trabalhar com a realidade. Esse é o motivo porque o homossexual é narcisista e a lésbica tende mais para a megalomania. O primeiro supervalorizando o próprio corpo e a segunda querendo se destacar no poder social, econômico e na inteligência, ambos competindo com os rivais, dos quais têm inveja. A teomania, que é ligada à inveja, é a raiz de todos os males humanos. É a base de todos os demais problemas psicopatológicos que, ao contrário do que as outras escolas psicológicas afirmam, não são advindos de questões inconscientes, genéticas, orgânicas ou puramente sociais. Porém, a mulher pode se apresentar vestida de muitas roupagens diferentes. Por exemplo,
A pessoa perfeccionista também sofre desse mal, pois não admite ver defeitos em si e nos outros. Muito intransigentes e fanáticos, os perfeccionistas têm uma aparência de bondade e humildade, mas exercem mais a função de acusadores do que os agentes de desenvolvimento social. São aqueles que se deprimem tanto em se ver falhando e chegam a vencer, ou aqueles que se acham tão certos que são sempre prontos a apontar o erro dos outros. Pensamento teomânico é o seguinte: como eu, fulano de tal, tão perfeito, posso cometer erros como esses? Infelizmente, a sociedade humana é organizada de maneira a dar vazão a todas essas tendências patológicas dos seus componentes, o que acaba de criar um ciclo vicioso de retroalimentação, praticamente sem solução. Caso não seja conscientizado, indivíduos criam sistemas para alimentar sua loucura. E a sociedade enlouquecida ajuda a criar indivíduos mais doentes. Nós vemos, por exemplo, a força que a propaganda tem no sentido de alienar o povo. Poder econômico, político e social são frutos da teoria individual, aplicada à estrutura da sociedade. Foram os indivíduos mais teomânicos que criaram leis desonestas para preservar o seu poder. É a própria estrutura social doentia que cria novos indivíduos teomânicos. Então, esse livro aqui da doutora Cláudia, ele precisa ser muito bem estudado, porque tem elementos importantíssimos que vão nos auxiliar. E a pessoa, através do estudo, da análise individual, da análise de grupo, ela vai se reestruturando em bases não patológicas. Fica com Deus. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos soltá-lo, descontraí-lo, relaxar os ombros, manter a postura ereta, colocar os pés separados no chão, entrelaçar as mãos, encostando os polegares. Vamos nos ligar a Deus e agora vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica. O amor. O amor nos mostra beleza. De acordo com a compreensão de Norberto Kepp, o amor é o único sentimento real e é extremamente saudável, quer seja no sentido físico como no psíquico. O ódio, a raiva, a inveja são atitudes contra o sentimento de amor e não são sentimentos no verdadeiro sentido da palavra. Se o ser humano quer se desenvolver na vida e ter mais consciência dos problemas e de sua solução, é necessário que ele procure incentivar seu sentimento de afeto. Isso porque ele proporciona paz interna e tolerância ao vermos os nossos erros e os dos outros. A conscientização da inveja na pessoa amorosa também lhe traz tranquilidade pela aceitação do que é bom, belo e verdadeiro na sua vida e na dos outros. Só o amor é capaz de tolerar a consciência do mal próprio e de terceiros. Ele também é paradoxal, pois só os indivíduos muito afetivos admitem que dão pouco amor e os mais arrogantes e cheios de ódio julgam-se cheios de afeto. O amor sempre leva para o progresso, para a alegria, e isso obrigatoriamente proporcionará uma sanidade orgânica e psicológica muito grande, porque ele não é um sentimento de ataque, mas de preservação da vida. A tal ponto isso é sabido que sempre se associa o amor ao bom funcionamento do coração, e o simbolizamos com o desenho de um coração vermelho, bonito e saudável. Ele também é responsável pela boa circulação sanguínea, pois traz a descontração muscular, o relaxamento. O
O contrário é a atitude neurótica da pessoa, que devido às emoções de raiva, medo e inveja, está constantemente lançando noradrenalina e adrenalina na corrente sanguínea, que tem função constritora. Isso provoca contração muscular e impede que o sangue circule bem. A pessoa afetiva é descontraída. A que rejeita o afeto é tensa e rígida, chegando a causar problemas graves na postura, na musculatura, na coluna e em todo o funcionamento do organismo, sofrendo frequentemente problemas cardíacos. Quando na trilogia analítica falamos sobre a vida afetiva, geralmente as pessoas têm dificuldade em compreender a que nos referimos. Ela não é algo que venha de fora, que dependa de um relacionamento ou de uma pessoa para existir. O amor é inato em nosso íntimo, porém depende de nossa aceitação para se manifestar. É um movimento de dentro para fora, no sentido de querer levar o bem aos objetos amados. Generosidade. É ele que fornece a energia básica necessária para toda a ação intelectual e física. Quando estamos diante de uma paisagem bonita, um animalzinho gracioso, uma flor delicada, uma pessoa bondosa e verdadeira, o sentimento que nos invade não é gerado naquele momento, causado por aquele objeto, mas é por ele despertado. E se o indivíduo não for muito invejoso, o sentimento de amor se manifesta com maior intensidade. Porém, mais amor ainda é necessário para a aceitação da consciência da nossa psicossociopatologia, problemas psíquicos e sociais, e esforço para solucioná-los. Portanto, se houver um treino para uma atitude de interiorização constante, o ser humano poderá desenvolver muito a sua vida afetiva e usufruir mais dela. Ela existe constantemente no nosso íntimo, e a sua rejeição é fonte de grande angústia e mal-estar. Existe, porém, uma grande diferença entre afeto e erotismo. Muitas vezes um pode até se opor ao outro, no caso de utilizarmos o sexo e as fantasias sexuais para fugir da realidade dos problemas da realização do bem social. Amor é sinônimo de tolerância com a consciência, de percepção da realidade. Por isso o filósofo Santo Agostinho já explicava que só os que têm muito amor conseguem reconhecer as próprias misérias e as da humanidade, e só o homem interiorizado é um homem bom. Amor para a trilogia analítica é o mesmo que espiritualidade, e espiritualidade é ação boa, bela e verdadeira. Portanto, o amor se mede através da quantidade de obras boas e verdadeiras que o indivíduo realiza em sua vida, e da tolerância que ele tem em admitir as suas próprias más intenções e as dos demais, para conseguir corrigi-las. O contrário do amor é o medo e a inveja. Demonstrar amor pelos nossos filhos, demonstrar amor pelos nossos amigos, demonstrar amor por tudo que Deus nos oferece, cuidar, ter empatia, amor pelo grupo. Amor para a trilogia analítica é o mesmo que espiritualidade. E espiritualidade é ação boa, bela e verdadeira. Portanto, o amor se mede através da quantidade de obras boas e verdadeiras que o indivíduo realiza em sua vida e da tolerância que ele tem em admitir as suas próprias más intenções e a dos demais para conseguir corrigi-las. Amor nos leva à felicidade, nos leva ao melhor. Amor nos leva ao carinho, à consciência do que podemos fazer para o nosso próximo. Amor é a verdade, amor é a beleza, amor
é a integridade. Amor é a consciência do bem, da beleza e da vida maior. Que assim seja. Vamos cultivar o amor. Vamos relaxar o corpo, suavizar o coração, a mente, coluna ereta, mãos entrelaçadas, encostando os polegares. Relaxe o corpo, deite-se ou sente-se. Fique tranquilo e sereno. Abra seu coração para Deus. Feche seus olhos. Vamos ouvir agora o ABC da trilogia analítica. Capítulo novo. Vamos ver agora o texto da Teomania. Tel significa Deus e mania, mania de querer ser Deus. A mania é participante das neuroses e psicoses. Kepler percebeu que a verdadeira raiz das neuroses e psicoses, diferentemente do que Freud acreditava, é a teomania. O desejo escondido em todos os corações humanos de ser poderoso como um Deus. Em casos mais graves de psicose, verifica-se claramente o desejo do indivíduo de ser mais poderoso do que Deus. A teomania, porém, se manifesta sob várias nuances. No sexo masculino, ela aparece mais na forma de megalomania. O homem, na maioria dos casos, quer ser o mais poderoso na sociedade, através do dinheiro, da sua inteligência e da sua realização. Por isso, trabalha mais para o engrandecimento do seu patrimônio, de sua empresa, etc., e não para o benefício da sociedade em que vive. Nas mulheres, a teomania já se manifesta mais sob a forma de narcisismo, ou seja, a adoração de si por si mesma, pelos seus atributos pessoais. A mulher acha que só pelo fato de ser quem é, já está encantando a humanidade. Mesmo que não perceba, é assim que pensa, no fundo. Por isso exigem sempre ser admiradas, amadas, valorizadas, não pelo que realizam, mas pelo que são e muitas vezes só pelo seu corpo, como se fossem verdadeiras musas de beleza ou de grande sensualidade. Outro campo de manifestação da teomania da mulher neurótica é o poder que exerce sobre os membros da sua família, onde age como uma espécie de capataz. Dentro de casa, realiza todos os desejos de exploração, domínio, de chantagem afetiva, criando indivíduos muito desequilibrados como filhos, num ambiente insuportável para todos. Por isso podem se tornar ainda mais desagradáveis do que os homens doentes, pois para ser melhor na realização, o homem precisa pelo menos fazer algo que agrade os outros, para que possa ser admirado e aceito. Com isso é obrigado a sair de si mesmo e trabalhar com a realidade. Esse é o motivo porque o homossexual é narcisista e a lésbica tende mais para a megalomania. O primeiro supervalorizando o próprio corpo e a segunda querendo se destacar no poder social, econômico e na inteligência, ambos competindo com os rivais, dos quais têm inveja. A teomania, que é ligada à inveja, é a raiz de todos os males humanos. É a base de todos os demais problemas psicopatológicos que, ao contrário do que as outras escolas psicológicas afirmam, não são advindos de questões inconscientes, genéticas, orgânicas ou
A mulher pode se apresentar vestida de muitas roupagens diferentes. Por exemplo, a pessoa perfeccionista também sofre desse mal, pois não admite ver defeitos em si e nos outros. Muito intransigentes e fanáticos, os perfeccionistas têm uma aparência de bondade e humildade, mas exercem mais a função de acusadores do que os agentes de desenvolvimento social. São aqueles que se deprimem tanto em se ver falhando e chegam a vencer, ou aqueles que se acham tão certos e são sempre prontos a apontar o erro dos outros. O pensamento teomânico é o seguinte: como eu, fulano de tal, tão perfeito, posso cometer erros como esses? Infelizmente, a sociedade humana é organizada de maneira a dar vazão a todas essas tendências patológicas dos seus componentes, o que acaba de criar um ciclo vicioso de retroalimentação, praticamente sem solução. Caso não seja conscientizado, indivíduos criam sistemas para alimentar sua loucura. E a sociedade enlouquecida ajuda a criar indivíduos mais doentes. Nós brasileiros, por exemplo, a força que a propaganda tem no sentido de alienar o povo. Poder econômico, político e social são frutos da teoria individual aplicada à estrutura da sociedade. Foram os indivíduos mais teomânicos que criaram leis desonestas para preservar o seu poder. É a própria estrutura social doentia que cria novos indivíduos teomânicos. Então, esse livro aqui da doutora Cláudia, ele precisa ser muito bem estudado, porque tem elementos importantíssimos que vão nos auxiliar. E a pessoa, através do estudo, da análise individual, da análise grupo, ela vai se reestruturando em bases não patológicas. Fica com Deus. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos soltá-lo, descontraí-lo, relaxar os ombros, manter a postura ereta, colocar os pés separados no chão, entrelaçar as mãos, encostando os polegares. Vamos nos ligar a Deus e agora vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica. O amor. O amor nos mostra beleza. De acordo com a compreensão de Norbert Kepp, o amor é o único sentimento real e é extremamente saudável, quer seja no sentido físico como no psíquico. O ódio, a raiva, a inveja são atitudes contra o sentimento de amor e não são sentimentos no verdadeiro sentido da palavra. Se o ser humano quer se desenvolver na vida e ter mais consciência dos problemas e de sua solução, é necessário que ele procure incentivar seu sentimento de afeto. Isso porque ele proporciona paz interna e tolerância ao vermos os nossos erros e os dos outros. A conscientização da inveja na pessoa amorosa também lhe traz tranquilidade pela aceitação do que é bom, belo e verdadeiro na sua vida e na dos outros. Só o amor é capaz de tolerar a consciência do mal próprio e de terceiros. Ele também é paradoxal, pois só os indivíduos muito afetivos admitem que dão pouco amor e os mais arrogantes e cheios de ódio julgam-se cheios de afeto. O amor sempre leva para o progresso, para a alegria, e isso obrigatoriamente proporcionará uma sanidade orgânica e psicológica muito grande, porque ele não é um sentimento de ataque, mas de preservação da vida. A tal ponto isso é sabido que sempre se associa o amor ao bom funcionamento do coração, e o simbolizamos com o desenho de um coração vermelho, bonito e saudável. Ele também é responsável pela boa circulação sanguínea,
pois traz a descontração muscular, o relaxamento. O contrário é a atitude neurótica da pessoa, que devido às emoções de raiva, medo e inveja, está constantemente lançando noradrenalina e adrenalina na corrente sanguínea, que tem função constritora. Isso provoca a contração muscular e impede que o sangue circule bem. A pessoa afetiva é descontraída. A que rejeita o afeto é tensa e rígida, chegando a causar problemas graves na postura, na musculatura, na coluna e em todo o funcionamento do organismo, sofrendo frequentemente problemas cardíacos. Quando na trilogia analítica falamos sobre a vida afetiva, geralmente as pessoas têm dificuldade em compreender a que nos referimos. Ela não é algo que venha de fora, que dependa de um relacionamento ou de uma pessoa para existir. O amor é inato em nosso íntimo, porém depende de nossa aceitação para se manifestar. É um movimento de dentro para fora, no sentido de querer levar o bem aos objetos amados. Generosidade. É ele que fornece a energia básica necessária para toda a ação intelectual e física. Quando estamos diante de uma paisagem bonita, um animalzinho gracioso, uma flor delicada, uma pessoa bondosa e verdadeira, o sentimento que nos invade não é gerado naquele momento, causado por aquele objeto, mas é por ele despertado. E se o indivíduo não for muito invejoso, o sentimento de amor se manifesta com maior intensidade. Porém, mais amor ainda é necessário para a aceitação da consciência da nossa psicossociopatologia, problemas psíquicos e sociais, e esforço para solucioná-los. Portanto, se houver um treino para uma atitude de interiorização constante, o ser humano poderá desenvolver muito a sua vida afetiva e usufruir mais dela. Ela existe constantemente no nosso íntimo, e a sua rejeição é fonte de grande angústia e mal-estar. Existe, porém, uma grande diferença entre afeto e erotismo. Muitas vezes um pode até se opor ao outro, no caso de utilizarmos o sexo e as fantasias sexuais para fugir da realidade dos problemas da realização do bem social. Amor é sinônimo de tolerância com a consciência, de percepção da realidade. Por isso o filósofo Santo Agostinho já explicava que só os que têm muito amor conseguem reconhecer as próprias misérias e as da humanidade, e só o homem interiorizado é um homem bom. Amor para a trilogia analítica é o mesmo que espiritualidade, e espiritualidade é ação boa, bela e verdadeira. Portanto, o amor se mede através da quantidade de obras boas e verdadeiras que o indivíduo realiza em sua vida e da tolerância que ele tem em admitir as suas próprias más intenções e as dos demais, para conseguir corrigi-las. O contrário do amor é o medo e a inveja. Demonstrar amor pelos nossos filhos, demonstrar amor pelos nossos amigos, demonstrar amor por tudo que Deus nos oferece, cuidar, ter empatia, amor pelo grupo, amor para a trilogia analítica é o mesmo que espiritualidade. E espiritualidade é ação boa, bela e verdadeira. Portanto, o amor se mede através da quantidade de obras boas e verdadeiras que o indivíduo realiza em sua vida e da tolerância que ele tem em admitir as suas próprias más intenções e a dos demais para conseguir corrigi-las. Amor nos leva à felicidade, nos leva ao melhor. Amor nos leva ao carinho, à consciência do que podemos fazer para o nosso próximo.
Amor é a verdade. Amor é a beleza. Amor é a integridade. Amor é a consciência do bem, da beleza e da vida maior. Que assim seja. Vamos cultivar o amor. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar. Soltar os ombros. Sentir a paz, a luz, a divina essência e todo o bem necessário. Sentir a luz de nosso ser. Sentir que podemos abrir nosso coração para o amor. Vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica. Vamos ver hoje a ação e a sanidade. Há 2000 anos, Cristo disse, pelos frutos conhecereis a árvore. Hoje a ciência psicopatológica da trilogia constata. Só poderemos saber o que uma pessoa é pelo que ela faz. Na antiga Grécia, Aristóteles já definiu Deus como um ato puro e o ser humano como uma mistura